Existe uma pintura capaz de ser reconhecida em qualquer lugar do mundo. Basta um céu azul profundo, algumas estrelas girando em espirais luminosas e um cipreste escuro apontando para o céu. Mesmo quem nunca entrou em um museu provavelmente já viu essa imagem. Ela aparece em livros, filmes, camisetas, canecas e até capas de celular. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas fazem. Como uma pintura criada por um artista praticamente desconhecido durante sua vida se tornou um dos maiores símbolos da história da arte? E mais, por que esse céu parece estar em movimento? Será que Van Gogh realmente pintou aquilo que via da janela? Ou será que a noite estrelada representa algo muito mais profundo? Ao longo dos anos, essa obra deu origem a inúmeras teorias. Alguns dizem que ela retrata uma noite real. Outros acreditam que seja uma janela para a mente do artista. Há quem veja esperança. Há quem veja desespero. E existe até quem afirme que Van Gogh, sem saber, pintou fenômenos que a ciência só explicaria muitas décadas depois. Mas, para entender todos esses mistérios, precisamos voltar ao ano de 1889. Naquele momento, Vincent Van Gogh não era famoso. Muito pelo contrário. Ele enfrentava dificuldades financeiras, lutava contra graves crises emocionais e acreditava que talvez nunca fosse reconhecido como artista. Sem imaginar, estava prestes a criar uma das pinturas mais admiradas de todos os tempos. E a história começa em um lugar que ninguém esperaria: um hospital psiquiátrico. A Noite Estrelada, a verdadeira história da obra-prima de Van Gogh Parte 2, o hospital onde nasceu um dos maiores quadros da história. Em maio de 1889, Vincent Van Gogh tomou uma decisão que mudaria sua vida. Depois de meses enfrentando crises emocionais cada vez mais intensas, ele se internou voluntariamente no asilo de Saint-Paul de Mausole, localizado na pequena cidade de Saint-Rémy-de-Provence, no sul da França. Hoje, quando ouvimos a palavra hospital psiquiátrico, imaginamos corredores frios e quartos sem vida. Mas o lugar onde Van Gogh viveu era diferente. O antigo mosteiro estava cercado por jardins, oliveiras, montanhas e campos que mudavam de cor conforme as estações. Havia silêncio. Havia natureza. E havia uma janela. Foi através dela que Van Gogh passou a observar o céu quase todas as manhãs. Mesmo durante o tratamento, ele continuou pintando com uma intensidade impressionante. Em apenas um ano naquele hospital, produziu cerca de 150 pinturas e inúmeros desenhos. Era como se a arte fosse sua maneira de organizar um mundo que, por dentro, parecia cada vez mais caótico. Mas existe um detalhe que pouca gente conhece. Ao contrário do que muitos imaginam, a Noite Estrelada não foi pintada exatamente olhando pela janela. A vista do quarto realmente inspirou a obra, mas o quadro não é uma reprodução fiel da paisagem. Os registros mostram que Van Gogh costumava pintar durante o dia, em seu ateliê improvisado. Ele observava a paisagem, fazia esboços e depois reconstruía tudo com a ajuda da memória, da imaginação e das emoções que queria transmitir. Isso explica por que o céu parece tão diferente da realidade. As estrelas giram. A lua brilha de forma quase sobrenatural. As montanhas ondulam. E o enorme cipreste parece ligar a terra ao céu. Van Gogh não estava tentando pintar apenas o que via. Ele queria pintar o que sentia. Cada pincelada carregava movimento. Cada cor carregava emoção. E talvez seja justamente por isso que, mais de um século depois, tantas pessoas dizem sentir algo especial ao observar essa pintura. Mas ainda existe uma pergunta sem resposta. Se a paisagem foi transformada pela imaginação de Van Gogh, por que ela parece tão viva? A resposta está nas escolhas que ele fez com as cores, as formas e as pinceladas, escolhas que mudariam para sempre a história da arte. À primeira vista, a Noite Estrelada parece apenas uma bela paisagem noturna. Mas basta observá-la por alguns minutos para perceber que nada nela é comum. O céu não está parado. Ele gira. As estrelas parecem pulsar. A lua emite uma luz intensa, quase sobrenatural. E todo o cenário transmite uma estranha sensação de movimento. Por quê? A resposta está na maneira como Van Gogh pintava.
Em vez de tentar reproduzir a natureza com precisão fotográfica, ele queria transmitir a sensação que ela despertava. Suas pinceladas eram grossas, curvas e cheias de energia. A tinta era aplicada em camadas espessas, criando textura e fazendo com que a luz se comportasse de maneira diferente sobre a superfície da tela. Essa técnica, conhecida como impasto, fazia a pintura parecer quase tridimensional. Quando a luz incide sobre o quadro, as marcas do pincel ganham vida. É como se o céu realmente estivesse se movendo. Outro detalhe chama atenção: o enorme cipreste escuro que ocupa o primeiro plano. Na região onde Van Gogh vivia, ciprestes eram frequentemente encontrados próximos a cemitérios e eram vistos como árvores ligadas à eternidade e à passagem entre a vida e a morte. Por isso, muitos historiadores acreditam que sua presença na pintura pode ter um significado simbólico. Mas Van Gogh nunca explicou exatamente por que decidiu colocá-lo ali. E talvez esse seja um dos maiores encantos da obra. Ela deixa espaço para diferentes interpretações. Há também a pequena vila iluminada logo abaixo do céu. Curiosamente, ela não existia na paisagem que Van Gogh via da janela. Os pesquisadores acreditam que ele a criou inspirado nas cidades de sua infância, na Holanda, misturando lembranças pessoais com a paisagem do sul da França. Isso significa que a noite estrelada não representa um lugar real. Ela representa um mundo construído pela memória, pela imaginação e pela emoção. E há um detalhe que continua intrigando os cientistas até hoje. Alguns físicos observaram que os redemoinhos pintados por Van Gogh lembram padrões encontrados em fenômenos naturais extremamente complexos, como o movimento dos fluidos e das nuvens. Décadas depois, estudos compararam essas formas com modelos matemáticos da turbulência e encontraram semelhanças surpreendentes. É claro que Van Gogh não conhecia essas teorias científicas. Mas sua capacidade de observar a natureza era tão extraordinária que ele acabou representando padrões que a ciência só descreveria muitos anos depois. Será que isso foi coincidência? Ou será que um grande artista consegue perceber aspectos do mundo que a ciência ainda levará tempo para explicar? Essa pergunta continua aberta. E talvez nunca tenha uma resposta definitiva. Hoje, A Noite Estrelada é considerada uma das maiores obras-primas da história da arte. Ela atrai milhões de visitantes todos os anos, inspira livros, filmes, músicas e reproduções espalhadas pelo mundo inteiro. Mas existe um detalhe que parece inacreditável. O próprio Van Gogh não tinha a mesma opinião. Em diversas cartas escritas ao seu irmão Theo, a pessoa que mais o apoiou durante toda a vida, Van Gogh comentava sobre suas pinturas com uma sinceridade impressionante. Ele analisava suas cores, criticava suas escolhas e, muitas vezes, demonstrava profunda insatisfação com o próprio trabalho. Quando falou sobre A Noite Estrelada, ele deixou claro que via aquela obra como uma experiência. Para Van Gogh, ela se afastava demais daquilo que observava na natureza. Ele acreditava que havia deixado a imaginação tomar conta da pintura mais do que deveria. Em uma de suas cartas, chegou a afirmar que havia exagerado ao tentar representar o céu daquela maneira. É curioso pensar nisso hoje. Justamente o elemento que tornou a obra inesquecível, o céu em movimento, as estrelas luminosas e as pinceladas cheias de energia, era o aspecto que mais incomodava seu criador. Isso revela algo importante sobre Van Gogh. Ele era extremamente exigente consigo mesmo. Raramente acreditava ter alcançado o resultado que desejava. Enquanto o mundo de hoje vê genialidade em suas telas, ele enxergava apenas novas possibilidades de melhorar. Talvez por isso tenha produzido mais de 2.000 obras em apenas 10 anos de carreira. Ele nunca sentia que havia terminado de aprender. E há outro detalhe que torna essa história ainda mais emocionante. Durante sua vida, Van Gogh recebeu pouquíssimo reconhecimento. Suas pinturas despertavam pouco interesse. Críticos quase não falavam sobre seu trabalho. O dinheiro era escasso, e seu irmão Theo era quem sustentava grande parte de suas despesas. Van Gogh morreu em 1890, aos 37 anos, sem imaginar que suas obras seriam admiradas por milhões de pessoas. Ele nunca soube que A Noite Estrelada se tornaria um dos quadros mais famosos já pintados. Nunca viu filas se formando diante dela. Nunca ouviu pessoas chamando sua obra de genial. Talvez essa seja uma das maiores ironias da história da arte.
O artista que acreditava nunca ser bom o suficiente acabou criando uma pintura que atravessou séculos e continua emocionando pessoas de todas as culturas. Mas existe uma última pergunta. Afinal, por que a noite estrelada continua fascinando tanta gente, mais de 130 anos depois de ter sido pintada? A resposta vai muito além da técnica ou da beleza da obra. Hoje, a Noite Estrelada está exposta em um dos museus mais importantes do mundo, o Museu de Arte Moderna de Nova York, conhecido como MoMA. Todos os dias, milhares de pessoas param diante da tela para observá-la. Algumas ficam apenas alguns segundos. Outras passam vários minutos em silêncio. É curioso perceber que quase ninguém olha para essa pintura com indiferença. Ela desperta emoções diferentes em cada pessoa. Alguns enxergam esperança. Outros veem solidão. Há quem sinta paz ao contemplar aquele céu iluminado. E há quem encontre nele o reflexo da própria inquietação. Talvez seja justamente essa a força da grande arte. Ela não oferece uma única resposta. Ela permite que cada observador encontre um significado diferente. Ao longo das décadas, a Noite Estrelada inspirou músicos, escritores, cineastas e artistas de todas as partes do mundo. Ela foi reproduzida incontáveis vezes, reinterpretada em diferentes estilos e se tornou uma das imagens mais reconhecidas da cultura mundial. Mas existe um detalhe que torna tudo isso ainda mais emocionante. Van Gogh jamais presenciou esse reconhecimento. Quando morreu, em julho de 1890, aos apenas 37 anos, ele ainda acreditava que havia fracassado como artista. Sua carreira durou cerca de 10 anos. Nesse curto período, produziu mais de 2.000 obras, entre pinturas, desenhos e estudos. Hoje, muitas delas estão entre as mais valiosas da história. Mas, para Van Gogh, o verdadeiro valor da arte nunca esteve na fama. Em suas cartas, ele escrevia que desejava criar algo capaz de confortar as pessoas, mesmo que elas nunca soubessem seu nome. De certa forma, foi exatamente isso que aconteceu. Mais de um século depois, milhões de pessoas encontram beleza, emoção e inspiração em suas pinturas. E talvez essa seja a maior lição deixada por Van Gogh. O reconhecimento nem sempre chega no momento em que esperamos. Às vezes, uma obra precisa atravessar gerações para ser plenamente compreendida. Enquanto viveu, Van Gogh acreditou que suas pinceladas desapareceriam com o tempo. Mas elas atravessaram guerras, mudanças culturais e revoluções tecnológicas. Hoje, continuam tocando pessoas de todas as idades, em todos os cantos do mundo. Talvez porque a Noite Estrelada nunca tenha sido apenas uma pintura de um céu. Ela é o retrato de um homem que, mesmo enfrentando o sofrimento, nunca deixou de enxergar beleza no mundo. E talvez seja por isso que, mais de 130 anos depois, ainda levantamos os olhos para aquele céu azul cheio de estrelas, e sentimos que ele continua vivo. Se você gostou deste documentário, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos episódios da nossa série sobre as maiores obras e os maiores mistérios da história da arte. Porque, por trás de cada quadro famoso, existe uma história que merece ser contada.